bem-vindas ao nosso podcast Virou a Lua, com a apresentação da Baby Star, por mim, doutora Maria Elisa, e pela doutora Karina Pontes. Hoje nós vamos apresentar uma convidada muito especial, a Daniele Monesi. Bem-vinda, Daniele. Obrigada. Nós vamos falar sobre as duas gestações que ela teve, uma gestação da Malu e a outra gestação gemelar do Pietro e da Paola. Bom, primeiro a gente quer saber um pouquinho de você. O que você faz? Quem é você? Com quem que você casou? Como que é a sua rotina? Bom, eu sou a Daniele, mas eu sou a Dani. Eu casei com o Cadu. A gente se conheceu na igreja, a gente tava em missão juntos. E logo, sim, pouco tempo depois a gente casou. E a gente teve a Malu. A Malu vai fazer 10 anos, agora em 2024. E os gêmeos estão com 6 anos. A gente tá com 10 anos de casado. Vai fazer 11 esse ano agora já. E o que você faz, Dani? Eu sou advogada. O Cadu é publicitário. Eu sou advogada de um pouco diferente, né? Que eu sou advogada de compliance. Então, eu advogo dentro de empresa e tal. E isso foi uma das coisas que me ajudou bastante com relação às gestações. Mas a gente chega lá. E a sua primeira gestação foi a gestação da Malu. Foi uma gestação planejada, tranquila? Não foi planejado, mas foi tranquilo, assim. Na verdade, a gente não tava evitando, mas também não era super queria naquele momento, assim. Eu tive uma perda antes da Malu, que eu nem sabia que tava grávida, quando eu já perdi. E foi um pouco difícil, mas como eu não tinha expectativa, não sabia da gravidez, foi menos complicado. Daí, pouco tempo depois, eu engravidei da Malu. E aqui teve uma situação que na época você me chamou a atenção disso. Que eu não procurei fazer os exames, ver o tipo sanguíneo do Cadu e tudo mais. Então, eu tinha tido a perda da primeira gestação e eu sou O negativo. Então, não estava preparada ali para a segunda gestação, não tinha feito nada para me preparar para a segunda gestação. Mas, graças a Deus, a gente tem sangues compatíveis e não foi um problema. A gravidez da Malu, ela nasceu com meu tipo sanguíneo também. E como foi o parto? Foi cesárea. Foi Por cesárea. opção? Por opção. Por opção. Eu não tinha preferência de parto, e eu acho que isso foi bom, na verdade. Eu engravidei junto com algumas amigas, mais ou menos na mesma época. E a gente, há 10 anos atrás, começou esse... Vamos fazer parto natural, normal, a qualquer custo, né? E eu sempre tive um pouco de receio do parto, assim... Não do natural, mas de esperar muito tempo. Porque eu tenho uma amiga que perdeu gêmeos com 9 meses. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Melhor tirar antes que o bebê vai nascer, vai sobreviver, vai estar tudo bem, do que acontecer alguma coisa dentro da barriga e... Então, eu já não tava com uma preferência. Vou esperar até o final. Mas aí, com a Malu, um dia eu tava em casa, antes de ir pro trabalho, daí eu fui no banheiro e senti um cheiro de cândida. E aí eu mandei mensagem pra Karina, falando assim, eu senti um cheiro esquisito de cândida. Ela me ligou na mesma hora e falou assim, não, cadê o Cadu? Eu falei, ele acabou de sair pro trabalho, né? Ela falou assim, não, pede pra ele voltar e te levar no médico agora. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Eu tô com alguma infecção, qualquer coisa? Ela, não, é líquido amniótico, né? Que tem cheiro de cândida. Vamos ver isso. Aí eu tava com 37 semanas quando isso aconteceu. Me reviraram de ponta cabeça. A Malu nasceu no Santa Catarina. Lá me reviraram de ponta cabeça. Não acharam nada. E aí, no dia seguinte, a Karina falou assim... Você ainda não tá tranquila, né? Eu falei, não. Ela falou, passa comigo amanhã que a gente vai fazer todos os exames de novo pra acompanhar. Daí, no dia seguinte, eu fui no hospital que ela trabalha. A gente fez todos os exames de novo. Passei o dia todo lá. Nada, tava tudo bem. Mas aí ela olhou pra mim e falou assim, você tá tranquila agora? Eu falei, não tô tranquila. Ela, você prefere fazer o parto? Eu falei, prefiro. E aí eu não sei explicar direito o que tinha acontecido, mas era uma perfuraçãozinha bem em cima, né? Era boba, assim, provavelmente não ia dar em nada. Mas eu ainda tenho a sensação de que foi a melhor escolha, porque ela nasceu bem, eu também fiquei tranquila. Então, eu sempre tive isso na cabeça, que era
a melhor situação era que fosse mais confortável para nós duas, né? Eu vou voltar um pouquinho em questão do tipo sanguíneo, só para ficar claro para as pessoas, que assim, é muito importante, mesmo quem teve uma perda e não precisou procurar o hospital, saber qual o seu tipo de sangue. Por quê? Se o seu companheiro, marido, for positivo e você negativo, você pode desenvolver o seu próximo bebê pode desenvolver uma anemia por anticorpos que atacam as hemácias do neném. Então, por isso que eu fiquei tão preocupada, né? Quando ela me falou que não tinha ido procurar. Ela acabou levando uma bronca. Bem de leve. Mas assim... Foi de leve. Porque eu fiquei muito preocupada, né? Eu falei, meu Deus do céu. E é por isso a importância da gente estar... acompanhando, né? E aí, depois da Malu, você engravidou de novo. Eu engravidei de novo. A Malu tava com 2 anos e meio, eu engravidei de gêmeos. De gêmeos. Só que essa vez não foi tão boa. Um bebê já não estava se desenvolvendo, né? Logo no início da gestação ele já não se desenvolvia. E o outro bebê a gente chegou a ouvir o coraçãozinho, mas desde o primeiro ultrassom a gente percebeu que não estava tudo bem. E acabou que o coraçãozinho parou perto dos 3 meses. E daí essa foi sofrida. Essa foi bem sofrida. Então, lembrando que a gestação gemelar é uma gravidez que tem mais riscos mesmo, né? E para você, assim, como que foi essa perda dessa terceira gestação, né? Essa eu fiquei em estado de negação total. Porque quando eu era mais nova, eu não pensava em ter filho. Eu nunca quis ter filho nem casar. Daí depois que eu conheci o Cadu, eu falei assim, nossa, ele vai ser um pai da hora, assim, acho que... Ele é muito fofo. Daí eu falei, com ele eu vou ter filho. E aí eu sempre sonhei em ter gêmeos. Quando eu comecei a pensar em ter filhos, era um sonho ter gêmeos. Eu lembro, quando eu era nova, que um moço que trabalhava comigo teve um casal de gêmeos, eu achava o máximo. Eu falei, nossa, que legal, ele teve um casal de gêmeos. Mesmo não querendo ter filho, eu achava o máximo. E eu lembro de ter falado exatamente assim pra ele, nossa, é muito abençoado, porque veio um menino e uma menina de uma vez, assim, né? E passou. Aí, quando eu perdi os gêmeos, eu fiquei muito frustrada. Assim, eu falo que foi a minha maior provação, com certeza. Porque eu queria, né? Já tá lá. Meu, quando você engravida, descobriu a notícia da gravidez, você quer o bebê. Você já ama, né? Você ama. É um negócio muito surreal, assim, incondicional. Você faz de tudo pra tá. E mesmo sabendo que não tava tudo bem, você fica naquela esperança, né? E aí, quando o coraçãozinho parou de bater... E foi muito curioso esse dia, porque um dia antes de fazer o ultrassom, eu falei assim pra Malu... imagina, ela tinha 2 anos e meio. Eu falei assim, Malu, a mamãe amanhã vai ver o bebê. E ela falou assim... Ela fez assim... Eu falei, que foi, filha? Ela, não tem mais bebê, mamãe. E eu fiquei em choque com aquilo, assim. Parece que eles sabem coisas que a gente não sabe, né? E aí, de fato, eu fui no dia seguinte e não tinha mais bebê. Mas eu não tive um aborto espontâneo. E aí foi a parte sofrida. Aí foi bem difícil, porque eu tinha que fazer o processo de curetagem e eu não queria fazer em hipótese nenhuma. Por mais que você tenha certeza absoluta de que o outro bebê não vai se desenvolver, de que não tem... É irreversível aquele quadro, a sensação que eu tinha é que ele estava abortando. Então essa foi assim, bastante difícil pra mim. Vamos retomar, que a gente teve que dar uma breve pausa para a Dani se recuperar, porque lembrar também, a gente revive, né, alguns sentimentos. Sim. E aí, Dani, como que foi? Na última semana, chegando antes do Natal? Daí, chegando antes do Natal, eu lembro que você falou pra mim, Dani, vamos resolver isso esse ano, né? Vai passar o Natal e começa a ficar perigoso, a gente não fazer a curetagem. Não tem por que virar o ano com isso. E aí, uma semana, assim, na última semana antes do Natal, a gente fez a curetagem. Foi tranquilo o processo de curetagem. Eu quis fazer com a equipe de vocês, né? E foi muito, muito tranquilo. Mas fica aquele, né? Aí eu não queria mais ter filho. Vamos contar essa parte. Ela não queria mais ter filho. Eu não queria mais ter filho. Observa bem. Assim, ok, a Malu já tá aí, tá tudo bem, tá tudo certo. Comecei a tomar anticoncepcional, né? Tá tudo bem.
Tinha tomado anticoncepcional uma vida. Tudo certo. No ano seguinte, exatamente na mesma semana que eu tinha descoberto a gravidez de gêmeos, no ano seguinte, na mesma semana, eu descobri que eu tava grávida de novo. E aí, eu tava tomando anticoncepcional. Olha. É claro que eu falhei, né? Tem gente que não é claro. Hoje ela confessa, viu? Pensa se ela fala confessar. certinho! Pensa que não, eu tomei antibiótico, eu não esqueci nenhum dia. Não, E- não falei que eu tomei antibiótico. Eu esqueci 2 dias. Isso ela tá contando hoje. Eu vou te falar. Gente, eu tô descobrindo hoje. Depois. Olha. Se eu sou. E aí, falei 2 dias bem em dobro, né? Não tinha muito jeito. Bom, quando eu descobri que tava grávida, eu fiquei com medo de estar grávida de gêmeos, mas de verdade não por serem 2 bebês, mas por perder de novo. O meu medo era que acontecesse todo o processo de novo. E aí, quando eu tava com 5 semanas, era casamento do meu cunhado num feriado prolongado. A Karina tava viajando nesse feriado. Ele casou na sexta, no sábado eu acordei e virei pro Cadu e falei assim, ok, a gente vai fazer ultrassom. Ele, não, feriado, não vai ter nenhum lugar pra fazer ultrassom. Vai, não, aquele que a gente fazia lá, ultrassom, a gente tá aberto, vamos lá. Eu já liguei, tá aberto. Ele, não, Dani, vamos esperar um pouco mais e tal. Eu falei, não, a gente vai. A Karina tinha falado pra eu não fazer, tá? Mas eu acho que é essa angústia de uma perda, de você saber que tá tudo bem, que tá crescendo, que tá tudo certo, e o homem mais assim, ponderando um pouco, né? Não, vamos esperar mais um pouco. E eu acho que é isso mesmo, a gente sente essa angústia, a gente quer saber se tá tudo bem, né, ter pressa de saber. Agora, não. Eu tinha falado pra ela não fazer pelo seguinte: como era 5 semanas e eu conheço a ansiedade da pessoa, o que acontece? Quando a gente tem 5 semanas, pode ser que a gente não veja absolutamente nada. E pode ser que a gente veja um embrião e sem batimento. E eu sabia que se ela não visse batimento Sim. naqueles nenéns, ela ia ficar maluca, Sim. né? E me deixar por E foi o que sequência. aconteceu. A gente foi fazer ultrassom. Eu não, mas a máquina é maravilhosa de ultrassom, vai dar pra ver, vai pegar, tá tudo bem. Mas não pegou o batimento ainda, eram 5 semanas só. E aí eu lembro que eu ligava, passei o sábado e o domingo ligando pra Karina, onde ela tava não pegava o celular, ela tava off, né? Também merece ficar off, né? Só que daí na hora que ela viu minhas ligações no domingo, ela me retornou falando assim, tá tudo bem? Eu falei, eu fui fazer ultrassom. Daí ela, na mesma hora, virou pra mim e falou, são 2, né? Eu falei, são. Só que daí eu já tava revoltada. Eu virei pra ela e falei assim, são 2. E eu tô com descolamento. E eu não ouvi os corações. Daí ela virou pra mim e falou assim, mas é muito cedo, repete a semana que vem. Eu tava tão revoltada que eu virei pra ela e falei assim, não, eu não vou repetir a semana que vem. Eu vou repetir com 7 semanas, porque daí já vai ter a solução. Ou vai estar batendo ou não vai estar batendo. Ela falou, então tá bom, então já toma medicação. Que é a medicação pro descolamento, né? Uhum. Aquela que introduz. Daí eu virei pra ela e falei, eu não vou tomar nada, não vou usar nada. Porque na minha cabeça, olha só como a gente fica traumatizada, né? Na minha cabeça, eu não tinha tido um aborto espontâneo porque eu tinha usado a medicação na gravidez anterior. Daí eu virei pra ela e falei assim, eu não vou usar nada. Vai ser o que tiver que ser. E foram as 2 semanas mais difíceis da minha vida. Eu imagino. Da minha vida. Eu não falava com ninguém. A minha mãe, eu não falava com a minha mãe. Me recusava a falar com minha mãe. Eu não falava com ninguém, assim, com ninguém. Falava com o Cadu e com a Malu porque era obrigada. Assim, no trabalho, porque daí tudo bem. Você não tá, né, focada naquilo. Com o restante, eu não queria falar com ninguém. Com ninguém. Muito menos com a Karina. E muito menos com a minha mãe. O médico sofre, viu? Tá pensando o quê? Aí a gente foi repetir a ultrassom, né, 2 semanas depois. E estavam lá as 2 bolotinhas. Perfeitas. Eu tava sem descolamento já. Tava curada do descolamento. E uma coisa super difícil, pelo que eu vejo, né, todo mundo falando,
é que eles normalmente, os gêmeos nascem com pesos distintos, fica uma competição ali na barriga, dizem, né? E eles tinham o mesmo tamanho e eles foram assim até o final da gestação. Foram crescendo com o mesmo tamanho, com o mesmo peso. Eles nasceram com 10 gramas de diferença. E eram duas placentas, duas bolsas? Eram duas. Eram 2 placentas e 2 bolsas. E como foi dar a notícia para a família de que eram 2? Assim, né? Quando a gente não tem nenhum, se vem 2, tá tudo bem, né? Tudo bem. Quando a gente já tem um, quando vem 2, todo mundo... As pessoas não sabem se ficam felizes ou se te matam, como se a culpa fosse sua. Então, era aquela sensação do tipo... Nossa, que legal! Mas e agora? Como é que vocês vão fazer? Mas foi muito tranquilo. A gente tem uma família que apoia muito a gente, então isso conta muito, né? Porque na época eu tive muito apoio da minha avó, dos meus sogros também. Então, a minha mãe trabalhava que nem louca, não conseguia ficar tão perto, mas ela, todo final de semana que podia dar suporte, ela tava lá também. E eu falo que a gravidez dos gêmeos foi mais leve pra mim, por fim. Superado essas questões, foi mais leve. Aqui eu vou contar uma coisa que a Dani, além dela ter feito todos os pré-natais comigo, né? E ela é minha prima. Então, eu precisava, além de... Assim, a gente sempre precisa que a gente torce e a gente faz de tudo para todas as gestações dar certo. Mas, além de tudo, tinha o peso da família. E, assim, eu sabia de todos os riscos de uma gestação gemelar, de ser prematuro, de ficar pequeno, de perder, né? Enfim, de eu ter que intervir antes. E eu lembro uma vez, né, que a gente estava em casa e sua mãe falou assim: Cá, por que você tá tão preocupada? Você não tá feliz com a gravidez da Dani? Aí eu falei: Nossa, tia, eu tô super feliz. Eu amo minha prima, eu vou fazer de tudo para que dê certo, mas assim, é que eu tenho o lado da preocupação da profissional médica de que sabe de tudo que pode acontecer. Então, assim, enquanto para ela tava leve, eu tava, meu Deus do céu. Estava pensando em todas as coisas todas que as podiam possibilidades, acontecer. em todas as estatísticas que a gente sabe de gemelar, né? Então, e tem outra coisa, né? A gestação gemelar é uma coisa mística. As pessoas têm, em torno da mulher que engravida, ela vira um centro, uma aura, as crianças viram super... E isso daí vem da história, né? Vem no Gênesis, não é? Do Isaías e Jacó. Isaías e Jacó. E vem também do mítico lá de Roma, né? Da fundação de Roma, com Rômulo e Remo. E fora que algumas culturas, como a indiana, quando a mulher engravida de gêmeos, é porque ela é abençoada. Então, isso tá no DNA, né? E as pessoas, elas já ficam com isso na cabeça. A mulher se sente mais abençoada. E são 2 vidas, né? Eu não tô falando que não é. São 2 vidas. Mas vem preocupação em dobro também, né? Vem todo o misticismo da gestação gemelar. Em dobro. Ah, sim! Olha só. Isso daí também. Os custos são dobrados também, viu, gente? O ultrassom são de 2 pessoas. Fala assim, as pessoas às vezes falam assim: mas eu tô grávida uma vez. Não, mas eu vou ver 2 pessoas. Não, e no começo você fala assim, mas como assim? Eu vou fazer ultrassom de uma vez, assim. Só que, sabe quando que eu fui entender isso? Teve uma vez, eu tive muitos escapes de sangue na gravidez dos gêmeos. Coisa que na gravidez da Malu não tinha tido. E todos eles foram normais, assim, né? Não teve nenhum que foi um problema. Mas um me assustou. E aí eu fui pro hospital. E aí, esse dia eu senti a importância dessa diferença no ultrassom. Porque a hora que eu deitei pra fazer o ultrassom, a médica que tava fazendo ultrassom no hospital, ela pegou, analisou um bebê, tal, beleza, ouviu o coraçãozinho, tava tudo bem. Na hora que ela foi pro segundo bebê, aí eu senti meu corpo assim, sabe, encaixando assim na maca. Ok, tá tudo bem, os 2 estão aí. Mas é porque realmente são muitas informações de cada um dos bebês, né? E o nível de dificuldade que eles passavam pra pegar os bebês, meu Deus do céu. Porque a Paula não parava na barriga. Até hoje.
Até hoje ela não para, na verdade. E o Pietro sofria, coitado. Então, a hora que estavam tirando a medida do Pietro, assim, a Paola tava batendo nele, ele não conseguia. E depois a Paola tava se revirando, não conseguia pegar nela. Então, demorava muito mais tempo pra fazer o ultrassom do que quando era da Malu, obviamente, né? Mas a gente foi entender isso só quando... Você só entende isso na hora que você tá passando, não adianta. Não, mas é natural. Eu faço ecofetal, Dani. E imagina, né? Você acabou fazendo ecofetal dos dois pra ver o coraçãozinho dos bebês? A gente teve que ver o coração dos bebês. Na verdade, eu fiz tudo, porque a Karina não me deixava fazer coração. Depois da 18ª semana até a 28ª semana é bom fazer. E também dá trabalho pra gente ficar fazendo um coraçãozinho, o outro coraçãozinho, ver toda a posição fetal. Na gestação gemelar é obrigatório o ecofetal. Sim. Já deve ser oferecido para todo mundo. É uma gestação de risco, mas né? na gestação gemelar a gente não tem opção. Não. Tem que fazer. Eu queria perguntar para você, Karina, sobre... Você tá falando sobre mistificação, essas coisas. Eu lembro que quando era mais nova, eu também queria ter gravidez gemelar, que eu falava assim, já vem 2, né? Eu já cuido de uma vez e acabou. E daí a pessoa falava assim, lá do interior, né? Falando assim, olha, se você comer banana germinada, você pode ter gravidez. Verdade. Essas coisas populares, assim, que ficava falando. E daí dá a pessoa lá... E você comia? Lógico, eu comia. Passava, eu já era esperta, eu já passava quilômetros disso. Mas eu passei longe dessas. Você passou? Não, eu queria. E também tem outra coisa, né, que fala na família, se tem gemelares, na família de vocês tem? Não. Tem na mesma distância de parentes distantes mesmo, assim, não diretos, né? Então, não dá nem pra falar... Todo mundo ficava nessa, né? É do lado do pai, do lado da mãe. Mas tem uma hereditariedade, né? E, além de tudo, no caso dela, ela tem assim, ela é grande, né? Ela é alta. E as pessoas mais altas e que às vezes tem, ou um pouco com MC, tem o maior risco de ter gestação gemelar. E existe sim, é real a história da hereditariedade, mas no caso dela, não tinha. E daí, Dani, você estava falando assim daquele problema assim de um feto ter mais peso, outro menos peso quando está na gestação, né? Geralmente isso daí acontece quando é uma placenta só e 2 bebês. Porque daí eles ficam disputando, às vezes tem algumas anastomoses, e daí ficam disputando a circulação. Daí isso daí acontece de um feto, um bebê tem mais peso, o outro menos peso. Às vezes na gestação com 2 placentas, assim, que pode acontecer? Um bebê, uma placenta, porque assim, o ser humano, na verdade, ele não é preparado para gestações múltiplas. O nosso útero não, né, a gente deixou isso na evolução lá, né? Então, às vezes, uma placenta pega um lugar muito bom, mas não sobra espaço para outro. Então, ele pode pegar um lugar do útero que não seja tão nutrido assim. E aí, o outro fica pequeno. Então, pode acontecer mesmo em gestações que são de 2 placentas, né? De um ficar menor. Mas, com certeza, quando é uma placenta só, as preocupações são muito maiores e eu já tinha a preocupação de ser gêmeos aqui no caso dela, ainda bem que não foi de uma bem placenta assim, ó, só, quando a gente né? vai fazer exame, a gente fala assim, é uma placenta ou 2 placentas? Para gemelar, daí fala assim, 2, fala assim, ufa. Melhor. E aí, como foi o seu pré-natal? Você teve algum problema no pré-natal? Não, foi tudo bem. Foi uma gravidez até, né, dentro de toda a situação de risco que já é por ser gêmeos, foi uma gravidez tranquila. A única coisa é que a minha mãe é hipertensa, os avós, a família inteira é hipertensa, né? E eu já tinha uma preocupação que eu desenvolvesse hipertensão ou diabetes gestacional, porque eu também tinha sobrepeso já, e aí tinha toda essa questão. Eu controlei bastante alimentação, porque eu tinha uma médica que era uma déspota comigo. A família brigava, falava assim,
você não tem dó? Não, eu quero que todo mundo saia bem, eu tenho preocupação. Eu falava pra ela, mas como? Ela não come nada. Eu falei, tá bom. Não, eu alimentei super bem na gestação. Ela se alimentou super bem. E aí tem umas coisas muito loucas que acontecem, né? Eu nunca gostei de couve. E daí, de repente, você chega lá, nossa, eu preciso muito comer couve. Daí a gente chega aqueles livrinhos do que vai... Como tá se desenvolvendo todos os dias. Daí eu lembro que naquela semana... Era importante comer... Depois que eu já tinha matado de comer couve, era importante comer... folhas verdes escuras por causa do ferro. Caracas, como o corpo é impressionante, né? A gente sente realmente vontade daquilo que o bebê precisa. É um negócio muito surreal. Mas me alimentei super bem na gestação. É verdade. Foi tudo bem, essa questão. Não desenvolvi diabetes gestacional. Não tive problema com hipertensão nem nada. No finalzinho da gestação, eu tive uma situação em que eu fiquei internada. Não, pra você controlar. você lembra? Mas foi mais no finalzinho, né? Foi graças a Deus, porque senão eu ia ter um treco. Mas foi depois a gente fala do final da gestação. Não, mas a Karina é a prudência da prudência da prudência, entendeu? Ô, Dani, e me fala assim, quando que você descobriu que era um casal, o sexo dos bebês, como que foi? Essa história. A gente descobriu que era um casal. Na verdade, a Karina que fez... A gente fez o chá de revelação e a Karina que foi a responsável por falar... que era, mas eu já tinha muito, assim, claro pra mim que era um casal, né? E a Malu, de novo, né? É uma coisa muito engraçada. A gente fez um chá de revelação que era assim... Quem achava que era menina... 2 meninas iam de rosa, quem achava que era 2 meninos ia de azul, e quem achava que era um casal ia de amarelo. Só pra brincar. A Malu virou pra mim e falou assim, mamãe, eu tenho certeza que tem um menino e uma menina aí, mas eu quero usar rosa, tá bom? Tá bom. Ok. Daí eu já tava, ela deu um spoiler pra mim. E eu já tava sentindo isso. Mas aí veio uma coisa engraçada. Que talvez outras pessoas passem pela mesma situação que eu. Não me julguem, tá? Quem não passar, por favor. Mas eu já tinha a Malu. E quando eu pensei em ter um bebê, eu pensei muito em ter um menino. Porque você já tem uma menina, daí você, agora eu quero um menino. Aí, quando eu pensava que era um casal, eu me sentia muito culpada. Porque na minha cabeça eu não ia conseguir amar a outra menina do jeito que eu amava a Malu. Porque a Malu eu já conhecia. A Malu é muito perfeita, assim. Ela é uma filha incrível. E aí eu falava assim, como que eu vou amar a outra menina? Eu tinha muito medo de não ter espaço pra outra criança, outra menina, sendo que eu queria tanto um menino naquela gestação. E se fossem 2 meninos? Se fossem 2 meninas, ok, eram 2 meninas, ia ser a mesma coisa. Se fossem 2 meninos, eu ia descobrir a gravidez, o que era ter menino junto ali. Então esse sentimento, ele me perseguiu, assim, a gravidez inteira. Mas a Paola é fantástica. É engraçado. Ela é fantástica. Quando tá ali, você pega, são seus filhos. Cara, é um amor muito surreal, assim. Você vê que realmente não... Ela ocupou o lugar dela com graça, assim, sim, né? Sim. Não, mas eu posso... Pra você não falar sozinha isso, eu acho que, assim... quando eu estava grávida... E eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou amar esse meu segundo filho tanto quanto eu amo o primeiro? Eu acho que é um pensamento natural nosso. Eu não sei se você passou por isso também. Não. Então, eu acho que eu não passei, porque assim, meu marido, né, que nem a Malu, mas o meu marido é o contrário. Quando eu fiquei grávida do primeiro filho, eu tive um menino. O segundo filho, não sei por que inventaram na cabeça dele que ele só ia ter menino. Então ele falava pra mim, tenho certeza que é menino, é menino, é menino, é menino. Eu só vou ter menino. Daí veio a menina. Daí eu falei assim, nossa, e agora? Será que eu vou saber ser mãe de... Ao contrário, será que eu vou saber ser mãe de menina? Eu só sei cuidar de menino. Você sabe que quando eu engravidei, assim, da Malu, todas as vezes que eu ouvia as pessoas falando assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu achava aquilo tão ridículo. Eu falava, ai, gente, fica
pondo peso na gestação, né? Deixa as coisas serem. Mas realmente a gente tem milhares de culpas injustificadas, porque Sim. nenhuma delas tem fundamento, assim. Qual que é o nexo, né? Tipo, é filho do mesmo jeito. Os meus, pelo menos, são totalmente diferentes. Totalmente. Os três são. Os gêmeos não se parecem, pra quem tá curioso. Eu já ia perguntar. Como que é? Parece? Não se parecem nem fisicamente, nem com gênio, nem com nada, assim. Eles são como água e vinho. O Pietro parece fisicamente muito mais com a Malu do que com a Paola. Dizem que a Malu e o Pietro são a cara do meu marido. Eu discordo. O Pietro, sim, ele é idêntico, não tem nem o que falar. Mas a Malu, pra mim, é meio misturinha, assim, mas tudo bem. Não é uma misturinha, mas a Paola é xerox dele. Até no gênio. Até no gênio. Mandona igual a mãe. Mentira. Vamos tirar isso. Dani, como que foi o parto? Bom, primeiro você teve essa situação que aconteceu da pré-eclâmpsia, né, Karina? Foi uma pré-eclâmpsia. Aí eu já botei prazo para nascer os dois, né? Que era com 37 semanas. Quando eu engravidei, eu tinha essa minha na minha cabeça, assim, eu lembro que ela sofreu muito, né? Daí quando eu engravidei dos gêmeos, de novo, eu tinha muito medo de perder, muito. Daí a Karina falou assim, você já teve uma cesárea, a gravidez é de risco, vai ser cesárea. E pra mim tava ótimo, porque, de novo, eu não queria escolher parto. É o melhor? É o melhor. É o mais indicado? É o mais indicado. Ok, maravilha, então vamos fazer cesárea. Aí, eu virei pra ela e falei assim, vai ser cesárea porque eu quero que o parto seja com 37 semanas no máximo. Ela falou, não, Dani. Eu 36, 37. Ela, não, Dani. O hospital não vai fazer, a gente vai ter que esperar o agendamento deles e tal. Vocês vão ter que ter paciência, tá tudo bem, a gente tá acompanhando. E eu, não, vai ser ela. 38 tá ótimo, tá ótimo. E eu, não. E foi assim a gravidez inteira, eu super querendo. E aí eu tive essa pré-eclâmpsia no finalzinho da gravidez e ela me fazia ir ao hospital dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E a Paola já tava querendo encaixar. Daí, dia sim, dia não, lá estava eu no hospital fazendo ultrassom. E quando eles iam fazer ultrassom, eles praticamente desencaixavam a Paola. Nossa, era um negócio, eu ficava morrendo de dor. Daí, no dia seguinte, quando melhorava a dor, eu já tava indo no hospital de novo. Eu não aguentava mais. E como eles estavam com um tamanho bom, com um peso bom, a médica que tava fazendo ultrassom no hospital aquele dia virou e falou assim: mãe, 37 semanas eles estão, né? Eu tava com 36. 37 semanas eles estão, né? Dá pra marcar esse parto já, eu. 37, doutora, tá ótimo, né? Gemelar, nossa, dá pra marcar esse parto. Você acredita que ela passou um somebody love? Daí a gente marcou e eu não queria que eu não queria que os gêmeos nascessem de sexta-feira. Isso era uma quinta-feira. Porque a Malu tinha nascido numa sexta-feira. E essa história vale contar, porque a Malu nasceu numa sexta e o hospital que a Malu nasceu hoje não faz mais parto, né? Que era o Santa Catarina, mas na época fazia. E normalmente em hospital particular eles não colocam limite de visitante, né? E aí a Karina virou pra mim e falou assim: Dani, tudo bem, as pessoas podem visitar, mas se o bebê pegar gripe, qualquer coisa, tem que ficar internado. E é difícil diagnosticar, porque não tem febre, não era isso? Não tem febre. É difícil ter febre, não tem. A pediatra então, tá aqui, ela pode falar melhor que eu. toma cuidado com isso e tudo mais. E tem que mamar nas primeiras 24 horas. Daí o Thiago tinha feito parto com a marido da Karina junto, tinha acompanhado os bebês, a Malu e tudo mais. E, ok, tem que mamar 24 horas. A Malu nasceu, ela não queria saber de mamar. Nem aí. Ela só queria saber de dormir. E aí, no dia seguinte, foi horrível essa parte, porque lá vai a Karina e o Thiago me ensinar a amamentar, né? Daí tá lá o Thiago do lado da Karina, eles no maior profissionalismo me ensinando a amamentar, colocando o peito, como tinha que pegar. E eu assim, do tipo, não dá pra tirar ele daqui. E a Karina nem aí. Ela, tá tudo bem. E o cabelo do meu lado, eu, dá pra tirar ele daqui? Mas foi tranquilo, ele super ensinou bem. Mas mesmo assim, a Malu não queria saber de pegar o peito. Aí, no sábado, todo mundo resolveu visitar a Malu.
né? Tipo, full time, tinha gente no quarto. E quando foi? A Malu nasceu 8 horas da sexta-feira da noite. Quando foi 8 horas do sábado, 8 horas da noite do sábado, tinha, assim, acho que umas 30 pessoas dentro do quarto. Nossa. Era muito surreal. E eu só ouvi um latim. A hora que eu ouvi o latim e olhei no relógio, eu falei, ok, passou 24 horas e ela não pegou o peito. Gente, foi... O checklist, né? Foi automático, assim. Eu só virei pra todo mundo e falei assim, eu quero meu marido e minha filha aqui dentro. Daí eu só vi, todo mundo saindo, assim. A surtada, né? Gente, como a gente surta quando tem filho, né? Nossa, o Cadu falava que ele tinha a impressão que ele ia acordar com a faca no pescoço, assim. Isso. Mas eu fiquei realmente preocupada. E eu não tinha como colocar a Malu no peito. Eu não tinha essa intimidade, essa liberdade. Nem comigo mesma ainda. É um processo difícil no começo. Eu acho que no começo. Fazer. Não, e a gente. É uma questão assim de amor, que você quer aconchegar o neném, mas pra mim também foi assim. Quando eu tinha alguém olhando, eu também tinha vergonha. Sim, tipo, muita. Se alguém me visitar e eu com o neném no peito. É meio constrangedor. Não, e daí já vem aquela situação, tipo, você tem que pôr o paninho, mas, meu, você não tinha nem que tá ali. Você não tinha que Sabe, eu tenho que pôr o paninho pra você que não tinha que estar aqui na hora que eu tô amamentando. Me deixa amamentar. O que a gente costuma instruir, né, até para as pessoas entenderem, é que assim, ok visitar, mas primeiro que as pessoas têm que se tocar que não é para pegar no bebê. Isso não é uma boa prática. As pessoas têm a mania de querer pegar no colo. Isso não é legal, né? A gente vem da rua. Não ir resfriado. Não ir resfriado, né? O atim não dá, né? Não dá. Combinar. Então, assim, e mais, quando tiver... Espera alguém, ou quem tá no quarto, né? Sair. É um evento. O nascimento é um evento. Não tem jeito, né? E era a primeira neta Dos dois lados. Dos dois lados, né? E assim, os avós não saíam do quarto. E eu não conseguia tirar o peito na frente do meu pai, do meu sogro, da minha sogra. Era um processo difícil pra mim, né? Mas aí eu sei que todo mundo sai do quarto. Evasão total, assim. E aí eu pedi ajuda pro Cadu pra tirar minha roupa e tirar a roupa da Malu. A Malu nasceu em setembro, então tava um pouco frio, mas a gente tirou a roupinha, né? Porque o quarto tava... E aí, ele no contato pele a pele ali, ela mamou por 1 hora, ficou no peito e foi ótimo, assim. E aí, ali eu entendi que a gente precisava... Que esse momento da amamentação precisava ser o nosso momento, assim. Era dela, na verdade, né? Não era uma coisa que dava pra compartilhar. Depois, com o tempo, a gente amamenta até de ponta cabeça em outros lugares, metrô, em qualquer lugar. Mas esse contato inicial E do acertar a pega, porque foi sofrido pra mim esse negócio de acertar a pega. A Karina ainda me deu um kit que tinha várias coisinhas pra ajudar, a pomada pra ajudar, que super ajudou. E foi tudo... Pra não grudar, né? Onde tava ferido. Acertar a pega. É um aprendizado. A gente, né? Por mais que seja natural, a gente tem que aprender, né? A gente aprende, o bebê aprende. E é um momento que é de adaptação. Você nunca foi mãe na vida. Sim. Né? E mesmo depois que porque eu tive a Malu mamou... Amamentação exclusiva até 6 meses, tudo certinho, bonitinho, maravilha. Daí eu tive os gêmeos. A Paola não acertava a pega nem por um decreto. Isso que eu ia perguntar. Eu chorava de pensar que eu tinha que amamentar a Paola. A Paola teve refluxo, ela teve cólica, ela não acertava a pega, ela só chorava. Nossa, era um negócio. E o Pietro era o oposto. Esses dias a gente foi na psicóloga da escola. Ela falou assim, a gente se preocupa quando é o bebê quieto. Eu falei, eu fiz tudo errado, então. E o Pietro era de boa, assim. E lá vem mais uma culpa. Soma. Vamos colocar na lista aqui. Lá vem mais uma culpa, porque o Pietro agora está dando trabalho na escola. Porque ele era bebê tranquilo. Mas enfim, faz parte. Acho que é isso que a Karina falou, né? São aprendizados, a gente não sabe como é. Mas mesmo amamentando a Malu, tendo a experiência do primeiro bebê, a gravidez dos gêmeos, essa experiência da amamentação com eles foi totalmente distinta.
Eu não queria, em hipótese nenhuma, dar fórmula. Não queria. Quando eles estavam com 16 dias, eu implorei por causa de comprar fórmula. Falei assim, eu não estou aguentando. Eu não estou conseguindo. E pra mim foi tudo bem. Ele virou ainda pra mim e falou assim, eu não vou fazer isso porque amanhã você vai se arrepender. Porque pra Malu a gente não tinha nada. Eu falei, não vou me arrepender. Eu realmente não estou conseguindo. E tá tudo bem, sabe? Foi... Isso é muito importante, porque é a gente dizer, né? Porque, assim, tem quem consiga? Tem, mas é uma minoria, né? Porque é uma dedicação surreal da mulher, né? Porque são 2. Como que você fazia? Eu fui parar no hospital com 40 graus de febre. Eles queriam me internar, eu saí fugindo no hospital. Porque eu falei, gente, tem 2 bebês lá me esperando, não dá. Na hora que eles me mandaram pra medicação, eu fui embora. Porque não dava, eu não tava conseguindo realmente, meu corpo não estava aguentando. E aí, mãe se põe em grupo de mãe, né? Eu não sei por que a gente faz isso, de verdade, até hoje. Porque tinha várias mulheres que conseguiram amamentar gêmeos, e pra mim... Por que eu não consigo, né? Bom, eu saí de todos os grupos, falei, ok, eu não consigo, porque eu não consigo e tá tudo bem pra mim. E foi muito tranquilo essa questão depois que eu entendi que tava... Tudo bem. E eu continuei amamentando. E que você era mãe do mesmo jeito. Eu era mãe do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? É que nem aquele negócio do parto que você tava falando. Ninguém é mais mãe porque teve um parto, outro tipo de parto, né? Então, é isso, a gente começa a colocar responsabilidades e pesos e medidas que são desnecessárias, né? Eu realmente acho isso. E outra coisa, como que era a rotina de ter gêmeos em casa? Ok, sabemos que a gente, né, introduzimos a fórmula. Aí vem, para mim, um terror que desculpa pediatra aqui, mas a introdução de alimentação, para mim... Gente, como eu sofri. A gente estava falando sobre isso, né? Todo mundo que queria falar, eu quero dar comida, quero. Pode dar, fica à vontade. Para mim, a introdução de alimentação é um terror. Eu fico imaginando de gêmeos. E de gêmeos? Como que é alimentar 2? Eu amava a introdução alimentar. Ah lá, tô dizendo. Eu amei fazer a introdução alimentar na Malu. E amei fazer a introdução alimentar dos gêmeos. Pra mim, era uma delícia na hora que eles colocavam a comida na boca e começavam a sentir as coisas diferentes. O rejeitar, o gostar. Eu amava. A única coisa é que eu sou extremamente chata com a alimentação deles, né? Então, essa parte eu realmente fui bem criteriosa. E eu que fazia, junto com o Cadu. A gente, no começo, não deixava outras pessoas participarem do processo de introdução alimentar, porque a gente achava que era importante a gente fazer do nosso jeito ali com eles, porque o dia a dia era dele, era nosso, né? Era da família, né? A gente queria que eles se adaptassem com aquele formato de se alimentar. E aí o que veio é que, de novo, né? Uma galera fazendo BLW. Sim. Uma galera fazendo BLW e uma galera dando papinha. E agora, qual que é o melhor? Olha, de verdade, a gente fez meio misto. Eu não costumava fazer sopinha pra eles, eu fazia mais alimentação, mas eu misturava a alimentação pra levar, tipo, elas juntas, e pra mim funcionava, assim, fazer uma comida única pra eles, do que ficar deixando eles experimentarem o tempo todo. E no final de semana, quando eu tinha mais tempo, quando eu tava mais tempo com eles, aí eu dava os alimentos individualmente. E deu tudo certo. O paladar, eles aceitam tudo. Eles super aceitam. A Malu vai fazer 10 anos, ela come de tudo. Os gêmeos estão com 6, e eles se alimentam super bem, eles comem fruta, legume, tudo. Eles se alimentam super bem. A Paola é mais seletiva, mas é dela ser mais seletiva. Não acho que é por causa da alimentação, assim. E foi outro peso que a gente não se colocou. Porque não tinha como. A gente tinha uma rotina super puxada. Os dois trabalhavam, né? Eu sou advogada e na época eu trabalhava em escritório, prestava consultoria. Eu não tive licença maternidade. Não tinha como parar. Eu levei o computador pro hospital, eu voltei trabalhando. Então, não tinha opção de pegar e ficar tudo bem com eles e me dedicar. Era tudo junto. Era criança, trabalho. Então, eu tinha que ser muito organizada com a comida. Eu congelava a comida. E você tinha rede de apoio?
Eu tinha... Nos gêmeos eu tive a minha avó. A minha avó ficou em casa comigo. Ela era fantástica. E aí ela já tinha algumas limitações. Então, por exemplo, pegar os bebês pra levar pra trocar. A gente não deixava ela pegar os bebês, mas ela queria trocar. Então a gente colocava na cômoda e ela trocava. O Pietro, que era muito tranquilo, ele pegou o hábito de... Todo dia de manhã, eu amamentava o Pietro. E aí o Cadu levava o Pietro pra ficar com a minha avó. Na cama. E eles criaram uma super conexão com isso, sabe? Foi muito incrível. Tanto que ele virou a paixão, assim, na vida dela. Ele virou queridinho, mas é porque ela teve esse momento com ele, né? E ele era apaixonado por ela. E a Paola demandava muito mais da gente. Então, eu precisava ter mais tempo ali no peito, mais tempo me dedicando, mais tempo pra rotar, porque ela tinha refluxo. Então, era muito mais trabalho. E a minha avó dava muito apoio nesse sentido. Então, eu não conseguia dar o banho, não conseguia ficar... E na hora de dar comida, super ajudava. Nossa, isso daí, fase. imagino. E como que foi a rotina da Malu com os gêmeos? Olha... De receber essa duplinha? Durante a gravidez, a Malu ficou super bem. Vai ter irmão, ela queria irmão, ela pediu irmão e tava tudo certo. Quando eles nasceram, ela foi me visitar no hospital. Tudo bem também, tá ok. Pegou, né? A gente colocou, assim... Ela tava com 3 anos e meio quando eles nasceram. A gente colocou no colinho dela, tudo bem. Na hora que eu cheguei em casa, ela ficou um mês sem falar comigo. Oh, ai, meu Deus do céu! Ai, que sofrimento! Era. Gente do céu! Ela me respondia quando eu perguntava alguma coisa. E olhe lá, assim, ela... Mas a gente foi respeitando o tempo dela, porque a gente sabia que era difícil mesmo. Foi tentando introduzir ela nos cuidados, né? A gente sempre conversou com a Malu que ela não tinha obrigação de cuidar dos gêmeos, mas que a gente é família, então todo mundo se cuida. Todo mundo cuida um do outro, enquanto família. Então, não é um problema dela, mas a gente tem que se ajudar sendo família. E a gente foi introduzindo ela na rotina deles, né? E foi dando certo, assim. Ela é uma super irmã hoje. Ah, ela é linda, ela é fofa. E hoje ela super cuida, né? Hoje ela super cuida. Ela tá meio na pré-adolescência agora, né? Então ela não tá tão afim. Os irmãos são muito chatos, muito pequenos agora. Não vai na turma dela, né? E ela era louca pra ter uma menina, né? A irmã queria, porque queria a irmã, quis de rosa. E é super apegada no Pietro. Que coisa, super, né? A gente super, não controla nada nessa vida. Nada. Até porque a Paola ela é muito independente, né? Ela quer brincar sozinha, ela quer ficar sozinha. Então, ela cria o mundo dela, assim. E eles acabam brincando muito juntos. Então, E como que é, assim, no convívio, assim, porque eu tenho um menino e uma menina. Eu não sei como que é na casa de vocês, mas em casa, por ser um casal, eles brigam muito. Gente, não é por ser casal, é por ser irmão. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Lá na casa, lá na minha casa também, mas eu vou te falar. Quando um não tá e tá um sozinho porque foi na casa, é depressão. Eles ficam em depressão. É assim, eles querem ter alguém lá até pra encher o saco e perguntar. Ai, ele pegou. Olha, tem hora que eu falo assim, gente, se passasse a carrocinha lá embaixo, me levava com focinheira, que às vezes eu falo, gente, eu vou ter um surto aqui, pelo amor de Deus, né? Mas a depressão que eles ficam quando tá sozinhos, só, eu fico impressionada, né? Então, é por ser irmão. Basta ser irmão. É uma coisa, assim, completamente louca, né? Porque, assim, uma hora eles estão em pé de guerra, daí outra hora saem abraçados, assim, ninguém pode mexer um com o outro, que eles viram um bicho, né? É demais. É, irmão. Foi assim na nossa vez também, né? Foi, né? A exceção da Karina, que nasceu adulta e chata. Eu fui a neta mais velha, a filha mais velha, tudo mais velha. Inclusive, eu falava pra ela que a mãe dela gostava mais de mim porque eu era a primeira sobrinha. E ela acreditava, coitada, e chorava. Mas eu devolvi essa. Eu devolvi. É verdade. E devolvi com gosto. É verdade. Porque o João falou Dinda primeiro do que mamãe. Vocês acreditam não nisso? acredito. O meu filho falou primeiro Dinda e depois mãe.
Não, mas Isso antes onde de já falar foram. de ele falou Corinthians. Era muito difícil. Nossa Senhora! Olha, eu vou te Opa, meu contar, Deus. Dani. A gente só tem que te agradecer, né? A gente não viu o tempo passar aqui. E, Eu também não. Né? Foi uma conversa boa. Foi uma delícia conversar com você. Mais uma vez, né? Como sempre, como todas as milhares de vezes que a gente se encontra. E obrigado por dividir sua história aqui com a gente. E a gente queria fazer um convite para as pessoas que estão assistindo. Caso você queira contar a sua história aqui e compartilhar com as outras pessoas, mande no babystar.sg que a gente quer ouvir você. A gente quer saber a sua história. E daí nós trazemos você para compartilhar a sua história junto com todos nós e com as pessoas que estão assistindo a gente no canal. Tchau, até a próxima. Tchau. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Tchau, tchau.